Olá, boa segunda-feira a todos e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o tema Como olhar para a vida na perspectiva de Deus. E o texto base para a nossa meditação é Jonas 1, de 1 a 15 e Atos 28, de 20 a 26. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e descendo para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Por que homens creem no mesmo Deus e agem de formas diferentes? Jonas provoca tempestade. Paulo acalma os outros na tempestade. Há muita diferença onde atravessar uma tempestade dentro da vontade de Deus e fazer isso na contramão da vontade de Deus. O que distingue Jonas de Paulo é a teologia. Jonas acreditava numa eleição fechada. Paulo vê o mundo todo como amado por Deus. A diferença tem a ver com o resultado das respostas, diferentes às mesmas situações. Jonas não consegue amar os diferentes, só os iguais. Pagão é o que se dá bem com os iguais, abraça apenas aqueles que abraçam. A ética cristã vai além, tem reação transcendental, dá a face, anda a segunda milha e oferece a túnica. Jonas queria fazer a missão, só entra quem ele gostava. Missão para ele era preservar Israel. Só meu grupo vai para o céu. Paulo prefere se perder para ver os israelitas salvos. Contraste entre Jonas e Paulo. A viagem de Jonas é sem propósito. Paulo sabe para onde vai. Para onde vai? Para Tarsis, para o fim do mundo, para a estrada da fuga, para o caminho da desobediência. Para onde você vai? Para Roma, para César? Vou fazer o que Deus me ordenou, vou cumprir a agenda de Deus. Jonas usa sua liberdade para fugir. Paulo usa o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus. Quantos hoje estão fugindo de Deus, fugindo dos compromissos, fugindo do trabalho, tomando navios para Tarsis? Deus quer que você faça a sua vontade mesmo só, mesmo doente, mesmo perseguido, mesmo incompreendido e mesmo preso. Paulo era prisioneiro de Cristo. A prisão fazia parte do plano de Deus. Filipenses 1:12. Jonas entra no barco para alienar, roncar. Paulo entra no navio para se integrar. Jonas usa um mecanismo de fuga, o sono. Não quer pensar, não quer refletir. Paulo se integra, conhece a todos, conversa, conquista, influencia, infiltra-se, ganha o direito de ser ouvido. Faz amizade, ora, aconselha, adverte, encoraja e parte o pão. Jonas não ora nunca. Paulo entra no barco e ora por todos. Jonas é um teólogo, mas não sabe o que é oração. Ele não ora quando Deus fala com ele. Ele não ora na hora de pagar a passagem para Tarsis. Ele não ora quando entra no navio. Ele não ora na hora da tempestade. Ele não ora depois de ser repreendido. Os pagãos oram, repreende Jonas por não orar. Paulo entra no navio e é intercessor, encoraja a todos e fala do povo para Deus. Jonas considera a causa da tragédia. Paulo vê o vento, vê a tempestade e vê a natureza e sabe quando vai chegar. Um homem em fuga é causador de tempestade e atrai tragédia. Paulo não repreende o vento, ele não diz, a tempestade está amarrada. Ele vê apenas a natureza. Jonas quer ser jogado no mar. Paulo é apaixonado pela vida. Jonas quer morrer. Prefere morrer a obedecer. Ele foge de Deus para os braços da morte, em vez de fugir da morte para os braços de Deus. Paulo está disposto a morrer para cumprir cabalmente seu ministério.
enquanto Jonas desce até Jope, até o navio, até o porão, até o mar, até o ventre do grande peixe, Paulo está se levantando como consolador, aquele que aponta os rumos para as soluções. Jonas perde o respeito de todos. Paulo conquista o respeito de todos. Jonas nega seu nome. Jonas nega sua fé. Diz temer a Deus, mas não o obedece. Jonas nega a sua teologia. Diz crer em Deus Todo-Poderoso, mas o desafia. Paulo se torna o homem mais livre do navio. Passa a ser o preso mais ouvido e o líder. Jonas é vomitado no mar em Nínive e prega com raiva. Paulo chega em Malta e abençoa toda a ilha. Um prega sem amor, que era a destruição. O outro ora pelos enfermos e leva o evangelho. Jonas quase se envenena por ódio por causa de uma erva. Paulo é mordido por cobra e não dá a mínima importância. Jonas dá mais importância a uma árvore do que 120 mil pessoas que sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Paulo é picado por uma víbora. As pessoas o rotulam de assassino, mas ele sacode a víbora no fogo e continua o seu ministério. Jonas considerava os ninivitas uns bárbaros. Paulo considera os bárbaros uns humanos. Jonas pensou que os ninivitas deveriam perecer. Ficou irado porque Deus os perdoou. Paulo chega na ilha de Malta e os bárbaros são vistos como um povo amado de Deus e quem deve pregar o evangelho. Jonas deseja destruir a cidade. Paulo passa 3 meses orando pelos doentes da ilha. Jonas faz a obra de Deus por obrigação e sem amor. Paulo ama a Deus e aqueles que Deus a ama. As marcas de um crente influenciador. Bom senso e realista. Paulo não diz, o vento está amarrado. Fé hoje virou sinônimo de estupidez. Gente declarando cura, jogando remédio fora. Sua positividade nas atitudes. Não deveríamos ter saído, mas agora tem de bom ânimo. Ministério de encorajamento. Josué e Caleb. Se o Senhor se agrada de nós, podemos. Não basta criticar, é preciso ajudar a sair do problema. Seu senso de valor. Navio é bagatela, tem valor secundário. A vida tem mais valor que a matéria. Damos mais valor à pedra e tijolo do que às pessoas. Mais o valor ao carro do que à família. Mais tempo aos negócios do que aos filhos. Seu senso de praticidade. Respeita os marinheiros, pagãos como os entendidos do mar. De mar, quem entende são os marinheiros. A presença deles é fundamental. Gente que despreza a avaliação técnica de uma pessoa só porque não é crente. Sua liderança espiritual natural. Ele não se impõe, ele conquista. A liderança vai se tornando explícita. Seu ardor evangelístico. Qualidade evangelística. Ele se insere nas necessidades da cidade. Ora pelos enfermos. Daí fala de Jesus com poder e o povo atende. Fala de Jesus depois de demonstrar interesse e compaixão. Conclusão. Nós devemos ter essas mesmas marcas neste navio que está enfrentando terríveis tempestades. O navio que transporta a humanidade. Tenha uma boa semana e Deus te abençoe.